Oi pessoal, tudo bem? A temática de hoje que nós vamos conversar é sobre currículos, tá? Currículos impressos. Eu vou mostrar para vocês aí como ganhar até 80% de tempo na triagem de currículos impressos. Interessa? Então vamos continuar aí. Eu sei as principais dificuldades que acontecem. Mesmo nos meios digitais hoje, com tantas plataformas, talvez você tenha até aí do seu supermercado, ou talvez você tenha acesso aí a outros, os candidatos, por vezes, ainda preferem o impresso. Por quê? Às vezes é baixa escolaridade, às vezes é mais acesso, às vezes o candidato ele acha que levando o currículo impresso, ele vai conseguir ser chamado com mais rapidez. Por vezes você deixa a divulgação nas portas aí da loja, na frente, acesso de estacionamento, ou tem placas aí pela loja e os candidatos, por vezes, acabam levando esse currículo de via impresso, tá? Então, o que acontece com isso? O candidato deixando na loja, você vai ter que recolher esses currículos aí no seu RH, tá? O pessoal de frente de caixa, gerente, líder, algumas vezes aí na correria do dia a dia, eles não conseguem aí fazer uma filtragem desses currículos ou até receber esse candidato como ele merece. Isso por vezes por falta de orientação ou por uma questão de pressa mesmo. Então é isso que nós vamos ver aí, como que você vai ganhar mais tempo fazendo a triagem desses currículos de uma forma muito mais ágil e de uma forma com que você ganhe muito mais tempo e você consiga também ter candidatos mais apropriados, encaixados dentro do seu perfil, sendo que você não vai ficar aí com uma quantidade imensa de currículos, ok? O candidato às vezes esquece de colocar no currículo ali telefone, e-mail, contato, bairro que ele mora. Às vezes são informações preciosas que você necessita e alguns candidatos não colocam aí no currículo e isso daí por vezes atrapalha. O próprio candidato, a própria pessoa que não se ligou nessa necessidade, e o próprio RH que gosta do perfil, quer chamar, mas não tem as informações básicas. O que às vezes acontece aí? Desorganização do RH, porque um volume grande de pessoas, principalmente agora nos últimos tempos, aí, com o desemprego, com o número de pessoas que saíram do mercado de trabalho, avolumou-se aí o número de currículos que você está recebendo, ok? Então, assim, na hora da urgência mesmo, que você necessita daquele candidato, às vezes vai lá procurar o currículo, opa, não achei, cadê? Procura e ainda não tem aquela pessoa que você precisa, mesmo tendo um volume grande de currículos aí. As pessoas, elas são chamadas uma vez, mas se este processo ele não está totalmente redondinho ainda, pode ser que uma mesma pessoa seja chamada duas vezes, mesmo que ela não tenha o perfil. Por que eu falo isso? Já havia acontecer em alguns supermercados, tamanha era aí a gestão dos currículos de uma forma inadequada, que isso acontecia. O candidato ia para a entrevista, chegando lá, ué, mas você já foi entrevistado, o que aconteceu? E mesmo ele não tendo perfil. Então o candidato gasta tempo, às vezes gasta transporte, fica desiludido porque a empresa o chamou e depois o chama outra vez. Olha que sério aí que acontece caso você não tenha aí uma gestão totalmente eficiente dos seus currículos impressos, certo? E o tempo perdido também. Olha a quantidade de tempo que vai gastar quando esses currículos se avolumam de uma tal forma. Então, por isso aí que eu vou passar para vocês aí como agilizar os currículos e como ganhar aí pelo menos 80% do seu tempo aí. Mesmo que você tenha um volume muito grande, mesmo que já tenha assim se espalhado pela loja, esteja aí num período, infelizmente, de desorganização, mesmo que a equipe ainda ela não tenha uma qualidade no geral para receber os currículos, equipe de frente de caixa, gerente, eu sei que você que é do RH é uma batalha eterna, né? Mostrando para o pessoal, dizendo como que pode ser feito isso, mas às vezes troca o pessoal de frente de caixa, entra alguém novo, é tanto procedimento que às vezes esse procedimento desse olhar aí para a pessoa que vai levar o currículo até a loja, em alguns momentos aí pode ser que fique esquecido, tá? Mesmo que você tenha um sistema digital forte, o que às vezes acontece?
tem candidatos que eles preferem levar o currículo impresso e tem momentos aí que até é uma das soluções aí mais viáveis para você. Então nós sabemos que hoje nós não conseguimos descartar aí 100% e falar assim, a partir desse momento, né, 100% dos currículos impressos e nós vamos ficar só no mundo digital. Isso ainda não é possível por uma série de fatores. Escolaridade dos candidatos, a região onde você está também contribui bastante, a falta de acesso de alguns candidatos aos meios tecnológicos também. Então, assim, você vai trabalhando aí no seu RH aí, né, tanto com os currículos impressos como com esses currículos aí nas plataformas digitais. Então, aí esse desafio que você enfrenta todos os dias pode ficar muito mais fácil com todas essas dicas que eu vou passar para vocês aqui. Mesmo que às vezes a sua região ela seja difícil de acesso, que os candidatos ainda demorem para levar os currículos ou levem em excesso, ou você tenha pessoas aí muito fora do perfil. Então, por isso eu vou passar para vocês aí todas essas questões aí de organização de currículos impressos. Foi uma metodologia aí que eu criei em diversos supermercados que eu trabalho, porque eu já vi muito RH gastando tempo com análise de currículos que não eram os necessários, às vezes reavaliando currículos que já foram, currículos perdidos pela loja. Então, o que eu diria para você? Com tudo isso daí, vai sobrar mais tempo para você conseguir fazer uma seleção mais efetiva na hora da entrevista, ficar lá com o seu candidato, fazer um processo de integração mais eficiente, treinamento, programa de lideranças, ter um RH mais estratégico, trabalhar com seus indicadores. Então, a grande questão é sempre assim, como que nós podemos maximizar o nosso RH para que ele seja muito mais produtivo, que você consiga gerenciar seu tempo de uma forma proveitosa. Porque você pode passar o dia todo aí ocupado no seu RH, pode levar aí 2 horas para fazer esse processo ou pode levar aí simplesmente aí 10 minutos conseguir fazer esse processo. Então, por isso que eu estou aqui com você, justamente para trabalhar aí quais são essas técnicas. Então, vou explicar para vocês aí como ganhar 80% de tempo na triagem de currículo impresso, com 3 etapas simples aí, tá? Então, a primeira etapa é que lá do programa do 5S, lá, que o pessoal da qualidade, né, chama de SEIRI. O que é isso daí? Seria o descarte, tá? Tire tudo aquilo que não está mais sendo utilizado. Tem pessoas aí que eles são acumuladores de currículo, né? Tem gente que é acumulador de uma série de coisas aí, mas tem empresas aí que eu vejo que acumulam currículos. Que você vai lá, tem coisa de 2 anos, de 3 anos, até já vi empresas aí com mais de 3 anos aí, tendo pastas e pastas aí de currículos. Para que tudo isso daí? Não há essa necessidade. E currículo, gente, ele tem um prazo de validade. O candidato ele já conseguiu emprego, ele já está morando em outro lugar, ele não tem mais interesse naquela vaga. Então, o currículo tem prazo de validade. Faça uma limpa geral, elimine os currículos antigos, porque se você tiver uma sobrecarga aí de currículos, fica difícil você visualizar tudo. Mesmo que você tenha pastas, mesmo que você tenha uma organização extrema, a quantidade, o volume, faz com que você se perca e você passe muito tempo fazendo análise de potenciais candidatos que ainda não servem para você, certo? E cuidado, muito cuidado ao descartar currículos. Afinal de contas, trata-se de um documento formal, tá? Tem candidatos que às vezes eles são mal informados, eles colocam lá número de CPF, colocam RG, colocam lógico, o endereço é normal a pessoa colocar, mas tem telefone. Você imagina o seguinte, que esse currículo aí vai parar num determinado lugar e alguma pessoa faça uma utilização maldosa desses dados. E não só por isso, por respeito também ao candidato, que ele gastou um determinado valor aí para fazer a impressão desse currículo, tem algumas pessoas ainda, algumas regiões que eu vejo, mesmo nessa era tecnológica ainda, que eles compram aquele papel, aquele currículo de papelaria e fazem o preenchimento à mão. Não é tão incomum como a gente pensa, não. Talvez aí na sua área aí todos levem, aí grande parte leve o currículo digitado.
Mas já vi em alguns lugares que eu ando aí, já vi aquele formulário mesmo de papelaria que as pessoas entregam, principalmente para os cargos aí mais operacionais, comum em algumas regiões, tá? Esses tempos aí nós tivemos um vídeo aí que viralizou, que foi impactante. Um profissional de RH olhando os currículos e fazendo pouco caso dos candidatos, deboche dos candidatos. Foi uma coisa horrível que aconteceu. Então, olha o respeito que nós temos que ter com essa pessoa. Afinal de contas, se ela entrou em contato com a sua empresa, procurando o seu supermercado para trabalhar, olha que honra! A pessoa escolheu a sua empresa, ela quer, de certa forma, fazer parte do seu quadro. Cada pessoa merece respeito. Por mais que naquele momento ela não tenha o perfil necessário que você necessite para você fazer o enquadre dela no seu quadro profissional, ela merece respeito sim, sempre. Então, assim, todas as pessoas que trabalham aí nos setores, elas têm que ser muito bem informadas dessa ética, desse respeito. Isso daí começa em tudo, gente. Na forma como nós tratamos os clientes, na forma como nós tratamos as pessoas que entram em contato com a nossa empresa e também os candidatos que entram em contato aí com interesse em trabalhar no seu supermercado. Separe em pastas, tá? Quanto mais separado você tiver, melhor, por função, às vezes até por períodos aí. É importante essa separação, essa organização. Eu sempre digo assim, a organização quando você primeiro faz todo esse descarte aí, você elimina aquilo que não é necessário. Lógico, eliminar com sabedoria no sentido de não deixar aí só rasgar, né? Tem aquelas máquinas aí que fazem aí um recorte aí que danificam completamente esse documento, até para que ele não consiga ser restituído. Então separe em pastas. Você vai diminuir o seu tempo aí e você vai investir seu tempo em algo importante. Por que eu falo tudo isso para vocês? Todas as vezes que eu venho aqui, olho no olho, conversar com você, é porque eu trabalho em muitas empresas, muitos supermercados, e eu vejo que às vezes os profissionais de RH reclamam. Poxa vida, eu não tenho tempo para fazer um RH mais estratégico, não tenho tempo para mensurar meus indicadores, eu não tenho tempo aí para dar qualidade de conversa com os meus colaboradores. Mas o que eu observo às vezes o RH? Ele se perde em processos muito longos, que é possível ser simplificado esse processo. Ao simplificar esse processo, você ganha lá na frente. Então a primeira etapa aí é o descarte mesmo, é olhar tudo aquilo que você tem aí. Eu sempre digo assim, isso não é gastar tempo, é investir tempo. Então, vamos supor lá, você vai lá, hoje eu vou aí utilizar, eu vou investir aí 2 horas do meu tempo, 4 horas, sei lá, uma manhã, uma tarde do meu tempo aí, e vou fazer um descarte geral, vou fazer uma organização geral, chamar tudo que tem aí na loja aí, se tiver algum outro perdido lá na gaveta do operador de caixa, lá na frente de caixa, com o gerente, em outros setores aí, fazer o recolhimento geral, depois fazer um descarte daquilo que não está sendo utilizado. Você vai ver aí, você vai investir aí 2 horas, vai investir aí 4 horas. 4 horas, gente, se for um volume muito alto, muito absurdo. Tenho certeza aí que uma hora, 2 horas aí você consegue trabalhar muito bem aí e ser muito justo nesse princípio aí com os candidatos também, tá? Segunda etapa muito importante, tá? Oriente a equipe. Veja uma coisa, se você recebe, se uma pessoa da tua equipe recebe um determinado candidato interessado numa vaga, primeiro nós temos que nos colocarmos do lado de lá, né? Ter empatia com o candidato. Veja uma coisa, qual que é o percurso que uma pessoa faz para fazer um currículo? Pode ser que ela esteja na casa dela e que ela consiga digitar o currículo, que ela consiga imprimir esse currículo, tá? Ela vai até o local, às vezes ela sai aí com uma pilha de currículos, ela diz assim, hoje eu vou conseguir meu emprego, hoje eu vou fazer a distribuição mesmo do meu currículo. E ela passa aí em várias lojas, em vários lugares e até no seu supermercado. A gente sabe que isso é uma rotina comum aí de algumas pessoas que estão desempregadas. E a pessoa vai entregando, vai entregando.
Ou às vezes a pessoa ela não tem aí não tem um computador em casa, não tem um aplicativo, não tem uma condição, ela vai aí em algum lugar, faz toda a digitação do currículo, às vezes a pessoa tem até dificuldade mesmo de digitar, ela paga para alguém para ajudá-la a formatar esse currículo, paga pela impressão. Então, assim, toda vez que ela pega um currículo, que ela entrega num lugar, toda aquela expectativa dela é muito alta. Nossa, eu vou conseguir meu emprego, vou ter a minha oportunidade. Quando ela entra em contato com alguém da empresa, ela quer respeito. Por quê? Olha como que pode ser que esteja a autoestima da pessoa que está buscando emprego. Já pensou nisso? Imagina a pessoa lá, poxa vida, eu não consigo emprego, tenho uma série de coisas para fazer. Será que sou muito novo? Será que sou muito velho? Por que será que o meu currículo não é aceito? Por que será que eu não consigo emprego? Olha a quantidade de coisas que passa aí pela cabeça do candidato. Ansiedade, tristeza. Algumas pessoas começam a entrar até num processo depressivo por não conseguir emprego. Imagina essa pessoa com toda essa expectativa, com todos esses pensamentos, né? Ela sai de casa assim naquela animação toda e fala: hoje eu vou entregar meu currículo, hoje eu vou conseguir um emprego, hoje eu vou trabalhar, eu vou ter minha carteira assinada. A pessoa com toda aquela expectativa, imbuída de toda aquela vontade, de toda aquela motivação. Ela chega lá no supermercado para entregar o currículo. Ao entregar o currículo, a fiscal de caixa, né, o fiscal de caixa olha para o currículo e diz: ah, certo, eu vou passar para o RH. Simplesmente abre a gaveta, coloca o currículo lá. Ou pior, gente, já vi situações aí piores. Essa é uma situação até delicada que eu estou contando para você. Às vezes dobra o currículo do candidato, às vezes coloca lá numa pasta com um monte de outras coisas. A pessoa olha para aquilo, imagina o seguinte, toda aquela expectativa que a pessoa tinha, toda aquela vontade, aquela motivação, por mais que ela não tenha o perfil, por mais que ela não vá ser contratada pela sua empresa, esse é um ser humano, é uma pessoa que merece respeito nesse momento. Por isso, gente, nós temos aí, nós que somos do DRH, fazer toda uma orientação para quem é frente de caixa, para quem é líder, para quem é operador, de como que eles devem receber esse currículo, qual que é a forma. Mesmo que eles estejam aí muito apressados, né? Às vezes frente de caixa lá, atendendo o telefone, fazendo troco, atendendo o cliente, atendendo o operador, aquela correria, a cabeça a mil, mas tem que parar ali um determinado momento, dar atenção para a pessoa, conversar e mostrar quais são os procedimentos. Né? Nós vamos receber esse currículo, vai ser repassado ao RH, o RH toma essas e essas devidas medidas e caso preencha o perfil, o RH que vai entrar em contato com você. E deixar bem claro ali para o fiscal de caixa. Eu não tenho como prever quando, porque depende aí da demanda, depende do volume de vagas. E assim, é ser muito solícito com a pessoa que está ali naquele momento. É simples. Isso faz parte da orientação do RH para quem está lá. Como que se orienta os líderes? Da mesma forma. Tá? Porque os líderes aí também, às vezes, eles estão ali na correria, na rotina, no dia a dia e também recebem currículos e às vezes não é nem por má vontade, às vezes é por falta de gestão de tempo mesmo, essa organização, essa correria mesmo do dia a dia, não dá devida atenção. Gerente, essa é uma parte fundamental aí do trabalho do RH, fazer orientação para o gerente. Por quê? O gerente, como ele fica muito tempo em pé, como ele fica muito tempo na loja, circulando, e é uma pessoa muito ágil, que quer as coisas muito rápido, às vezes a tendência desse gerente é fazer uma pré-entrevista com o candidato no meio da loja, na frente de outros colaboradores, na frente de clientes. Então veja assim o quanto é desagradável para uma pessoa que foi lá com toda boa vontade, imprimiu o seu currículo, levou com toda uma expectativa. Às vezes a pessoa não dorme nem à noite pensando assim, será que eu vou levar meu currículo? Será que eu vou ser aceito? Será que a empresa vai me chamar? Ou a pessoa fica com uma questão autodepreciativa, né? Poxa vida, será que eu não consigo emprego porque eu não tenho idade, porque eu tenho muita idade, porque eu não tenho experiência, porque eu não tenho escolaridade? Então a pessoa ela já está num momento delicado. E até porque, veja uma coisa, vou ser muito franca com vocês.
Não é uma posição confortável uma pessoa estar desempregada e ela ter que sair, olhar para alguém e falar, olha, eu preciso de emprego, aceite meu currículo. Não é uma das situações mais favoráveis de vida, uma situação que a pessoa diga assim, nossa, a coisa que eu mais amo na vida é sair entregando o currículo, é a coisa que eu mais gosto na vida. Na verdade, é uma necessidade. Dificilmente vai ser aí um gostar prazeroso que a pessoa tem de dizer assim, no dia de assinar a carteira, sim, né? A pessoa assina a carteira, ela diz, nossa, que felicidade, estou assinando a minha carteira, vou ter um salário, vou ter meus direitos garantidos, vou trabalhar numa empresa boa, vou conseguir dar melhor sustento para os meus filhos, porque vou ter um salário, vou ter aí vou ter pessoas aí que eu posso contar dentro de uma empresa. Então, é uma coisa altamente satisfatória. Agora, o dia aí de entregar currículo realmente não é uma das situações mais favoráveis que um ser humano pode passar na vida. Nós sabemos disso. Nós sempre temos que nos colocar do lado de lá. Quem que é esse ser humano? Quem que é essa pessoa que está vindo nos buscar? Tá? E passar também esse conceito para as pessoas que trabalham com a gente. Por isso, qual que é o ideal? Mesmo que o gerente precise daquela pessoa, que ele tenha gostado do perfil, tenha achado interessante, o gerente também, você tem que trabalhar com ele para criar também todo um procedimento, com horário, com entrega ali na loja, ali não é momento de ficar fazendo uma pré-entrevista, às vezes até uma entrevista. Por que eu falo isso? Já vi isso inúmeras vezes acontecendo, mesmo em grandes lojas aí, às vezes o líder não se atenta dessa questão aí que passam clientes, que passam outros funcionários, que ouve. Às vezes a pessoa fala até de questões assim um pouco mais delicadas, por que ela saiu do último emprego, qual que era o último salário dela. Essas questões elas não podem ser tratadas em público jamais, tá? Jamais. Então, quais os procedimentos? Primeiro, não discriminar, tá? O que eu digo assim, não discriminar? Não rotule a pessoa, respeito acima de tudo, tá? Isso daí eu já vi na nossa área aí de supermercados, mas eu já vi em outros tipos de empresa também. Recebe o currículo da pessoa e fica olhando, né? Recebe o currículo da pessoa, olha a pessoa de cima a baixo, mais ou menos com aquele olhar assim, mas por que você trouxe o currículo aqui? Você não tem a mínima chance. Já vi isso acontecer, infelizmente, algumas vezes. Então, nós temos que capacitar a nossa equipe para respeito. Respeito com o colega de trabalho, respeito com o cliente, respeito com aquela pessoa que vem ali trazer o seu currículo com toda essa expectativa. Gente, veja uma coisa, vocês concordam comigo que jamais uma pessoa ela vai levar um currículo, entregar um currículo e ela vai estar sem expectativa, ela vai dizer, vem aqui, entreguei, pronto. Não, a pessoa está, por mais que ela diga assim, não, estou tranquila, se der certo, tudo bem. Claro que aquilo mexe com ela, claro que ela está com uma expectativa, tá? Então, cuidado, o olhar, a forma, não é o que a pessoa diz, a pessoa ao receber o currículo. Às vezes tem a recepcionista, tem a secretária, às vezes as pessoas ligam para a empresa também para saber qual que é o procedimento e às vezes nessa ligação, na correria, por vezes algumas pessoas não têm a paciência o suficiente para explicar para a pessoa como que é o funcionamento da empresa. Invista nisso, gente, tá? Invista nessa orientação da equipe. Eu diria assim, esse respeito aí, ele é em todas as partes que acontece. A cultura da empresa, a cultura do respeito, ela sempre existe. A gente começa a avaliar aí nesses pequenos pontos. Cada pontinho a gente avalia aí a cultura da empresa, o que acontece, como que está a empresa. Então valoriza o seu RH, potencializa as pessoas para o bem, canaliza essa energia das pessoas para a receptividade de todas as pessoas que entram em contato com você, tá? Depois aí, gente, qual que é a maneira aí que eu diria para você aí de triar o currículo? Tá? Como estou falando aí, com essas atitudes aí você vai ganhar 80% do tempo, porque lá naquele descarte, naquela reorganização, naquela limpeza, depois você ensinando a equipe já vai levar para você os currículos aí pré-triados, tá? Você já vai, eles vão te ajudar aí nessa organização, porque eles vão ser muito rápidos, eles recebem o currículo, logo que possível eles já vão passando para você já vai organizando aí nas suas pastas. Então,
há uma sinergia da equipe. Quando todos trabalham em conjunto, fica muito mais fácil para o RH. Falo para você, é possível economizar aí 80% do seu tempo com atitudes simples, fáceis de se organizar aí no seu RH, tá? Depois, gente, essa triagem do currículo, né? Pastas separadas, organizadas, é por função. Uma coisa que eu faço também, às vezes, é colocar em pastas lá diversos, tá? Porque às vezes a pessoa, ela não diz o que ela quer. Daí você olha assim, tem uma base ali, você diz, opa, essa pessoa aí serviria para balcão, essa pessoa serviria para limpeza, essa pessoa serviria para depósito. Ela pode ser treinada para essa função. Para um repositor, talvez em alguns momentos aí você tenha uma vaga para o repositor, que você tenha um líder, aí tenha uma equipe que possa dar o suporte de ensino. Não necessariamente você precisa de uma pessoa com experiência na área. Então, diversos pode se colocar aí, tá? Depois aí, gente, ó, terceira dica aí fundamental, importante de tudo isso que eu falei aí. Olhe o currículo sem preconceito. Às vezes nós temos assim um olhar extremamente crítico. Ah, não, essa pessoa ela entregou nesse formato aqui, ela não, ela entregou com capa. Ah, hoje em dia não se entrega mais currículo com capa. Nossa, a pessoa trouxe aí o currículo, aquele manuscrito, aquele de papelaria. Ah, mas essa pessoa não tem uma condição de digitar um currículo, eu nem vou aceitá-la, porque como que pode entregar? Gente, tire esses rótulos, tire o preconceito, abra mais a cabeça. Nem todas as pessoas que estão lá do outro lado, elas têm essa visão nossa de RH, elas têm essa leitura do que é suficiente, tá? Olhe o que interessa, gente. O que eu digo, assim, às vezes a pessoa do RH ela vai para pontos inespecíficos, ela começa a olhar ali, eu vou olhar aqui qual que é a experiência que a pessoa teve. Faça uma pré-triagem primeiro. O que é uma pré-triagem? Tem informações ali que elas são básicas para você entrar em contato. Por exemplo, às vezes a localização da pessoa, onde ela mora, o endereço, às vezes é mais importante até do que a experiência, ou às vezes a experiência é muito superior. Pode ser que ela more do outro lado da cidade, mas se ela tem uma determinada experiência, é aquilo que vai contar, tá? E o que nós temos que analisar também nos currículos quando nós estamos fazendo triagem? Potencial, tá? Às vezes vai contratar uma pessoa lá e para a parte lá de CPD, a parte de informática, a parte da logística, e o líder chega e diz assim, olha, eu quero uma pessoa que ela tenha conhecimento desse programa específico, desse software específico, a pessoa tem que ter esse conhecimento desse programa, dessa marca. Gente, às vezes a pessoa tendo um bom raciocínio lógico, conhecendo um programa similar, a lógica daquilo, ela aprende, tá? Às vezes nós avaliamos muito a entrada e saída de pessoas. Poxa vida, mas essa pessoa já rodou demais, ou essa pessoa já ficou muito tempo. Depende, cada vaga aí, ou às vezes a pessoa já ficou afastada. Ah, não, esse candidato aí tem um gap aí de 1 ano e meio no currículo dele, faz 1 ano e meio que não trabalha. Gente, mas olha aí a questão da crise, da dificuldade de emprego, tem pessoas que elas não tiveram carteira assinada, e por isso elas não colocam, quando elas faziam lá um trabalho informal, ou que se chama aí de bico, né? A pessoa fala, mas eu não vou colocar um trabalho informal no currículo, eu só vou colocar o trabalho formal. Então, às vezes a pessoa tem ali 1 ano e meio, 2 anos ali sem trabalho, e daí o recrutador olha, não, mas essa pessoa aí, se ela ficou tanto tempo sem trabalhar, ficou tanto tempo fora do mercado de trabalho, sinal que alguma coisa tem errado. Nem sempre, gente, nem sempre. Nós temos que abrir mais os nossos olhos, abrir mais a nossa cabeça para o potencial, tá? Nós nunca vamos encontrar o candidato perfeito, pronto, aquele candidato totalmente alinhado, perfeitamente, 100%, com o perfil da vaga e com a necessidade que nós temos. Nós vamos ter que investir o nosso tempo para treinar essa pessoa, capacitar, colocá-la aí, trabalhar a parte técnica, trabalhar a parte comportamental. E por mais que venha uma pessoa, por vezes, aí muito experiente, nem sempre essa pessoa com uma grande experiência vai ser a melhor pessoa para trabalhar na tua equipe. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Você já deve ter aí contratado profissionais aí que tinham um currículo maravilhoso, que na entrevista aí disseram para você que sabia fazer tudo e mais um pouco, que eram excelentes profissionais. Quando entraram na área de trabalho,
traziam vícios antigos aí de trabalho, traziam indisciplina, falta de conduta. Daí você disse assim, nossa, mas parecia que eu tinha feito uma escolha tão acertada nesse currículo e bem no fim não foi. Então, por isso, eu sempre digo assim, nós temos sempre que trabalhar muito a parte de planejamento, de organização. Para quê? Para nos sobrar tempo, para que nós consigamos investir na análise, na entrevista, no conversar com o candidato, ficar mais tempo ali analisando o candidato, nessa conversa, fora o RH, o líder de setor também participando desse processo. Então nós, enquanto RHs, aí, qual que é a ideia? É investir o tempo naquilo que nos rende maior produtividade, que é o quê? São as pessoas, os seres humanos, aquelas pessoas que entram aí trabalhar conosco, tá? Faça anotações aí no currículo. É importante também porque para você saber se você já fez a entrevista com a pessoa, se essa pessoa é um potencial naquele momento, ela não está adequada, mas pode ser que em um segundo momento você tenha uma outra posição para ela. Acontece, por isso a gente essa filtragem aí dos currículos. Currículos digitais é muito fácil você fazer essa filtragem. Você seleciona lá no banco lá e faz um filtro. Ah, eu quero pessoas de tal idade, eu quero pessoas que moram em tal região, eu quero só homens ou eu quero só mulheres, eu quero pessoas que já tenham esse nível de experiência. Então, num banco digital é muito fácil você fazer essa separação. Num banco de currículos aí físico mesmo, impresso, já é um pouco mais dificultoso. Por isso, toda essa organização do RH em pasta, separação, o currículo que você já terminou ali de fazer esse processo, já reorganizá-lo em uma outra pasta, ou às vezes até o descarte, gente. O candidato você fez ali, você o chamou, tá? E você viu que ele não tem aquele perfil que é adequado. E fazer aquele descarte de forma correta, né? Colocar numa cortadora de papéis, ou caso você não tenha essa cortadora de papéis aí, realmente danificar bem o currículo para que ele não possa ser identificado, principalmente naqueles dados ali de nome, de telefone, do endereço, daqueles dados ali mais prioritários do candidato, tá? Mantenha a disciplina, mantenha a ordem. Se você divide a sala com mais alguém, ensine as pessoas que estão com você a essa organização também. Todos ganham com isso. Porque imagina o seguinte, daí você fica ali, cadê aquele currículo, onde que está aquela pasta, onde que foi? Daí eu não acho, procura para cá, procura para lá. Aí vamos supor, mas gastei só 5 minutos, 10 minutos. Gente, imagina o seguinte, cada dia você gasta 5 minutos aqui, 10 minutos ali em atividades não produtivas. Olhe quanto tempo do seu dia aí já se foi em atividades não produtivas que você poderia utilizar aí para atividades muito mais produtivas. Então, assim, treinar a sua equipe aí para manter, tá? Eu vou contar para vocês uma experiência fabulosa que nós tivemos aqui em Curitiba, aqui no supermercado Triunfo. Foi feito um trabalho lindíssimo, tá? O que nós fizemos aqui? Nós fizemos aí uma capacitação para pessoas que estavam à procura de emprego, mostrando como elaborar currículos, tá? Essas pessoas chegaram participando de um curso de 2 horas esse curso. E lá elas recebiam toda a informação do mercado de trabalho, de como que faz currículo. E foi fantástico. Deste pessoal que estava lá, alguns foram contratados para a empresa, açougueiro, operador de caixa, balconista. Algumas contratações saíram ali deste momento. E algumas pessoas nos relataram lá que também conseguiram emprego na região e conseguiram emprego em outros lugares. Então, olha que fantástico fazer todo um projeto social onde nós possamos aproveitar esse primeiro momento. As pessoas ali sem emprego, não sabendo como fazer o seu currículo, investir aí 2 horas do tempo, aí pode reunir aí uma turma de um pessoal aí, 30 pessoas, né, 20 pessoas, 30 pessoas, reúne aí um determinado momento, passa aí todo um treinamento, está contribuindo com a comunidade, contribuindo com as pessoas, contribuindo para a empregabilidade do Brasil. Pode ser que a pessoa ali naquele momento, para você, o perfil dela não seja adequado, mas para uma outra empresa, e olha a autoestima das pessoas. Terminamos o curso com certificado para as pessoas. Olha que valioso a pessoa sair com certificado
que ela participou de um momento ali de como elaborar currículos, a satisfação dessas pessoas. Eu lembro assim que eu fui a uma panificadora próxima ali na região, e nessa panificadora, não era supermercado, era só panificadora. Encontrei uma das moças lá que ela tinha participado do curso de currículo, e ela estava no caixa, né, dessa panificadora, e ela falou assim, você lembra de mim? Eu falei, desculpa, não consigo lembrar. Lógico, a quantidade aí, de número de pessoas é bem grande, né? Ela falou assim, olha, eu participei com vocês naquele projeto lá que foi feito de currículos, e eu trouxe o meu currículo, eu não fui selecionada lá, mas eu trouxe meu currículo aqui nessa panificadora e fui selecionada, estou trabalhando aqui. Então, gente, olha a felicidade. E eu comecei assim, a questionar como que foi o trabalho dela, como que ela estava. E ela contando assim que naquele dia até o termo que ela usou assim, que caiu a ficha da responsabilidade profissional que deveria ter, lógico, a gente se diz assim, nossa, mas isso daí é óbvio que a pessoa tem que ter responsabilidade profissional, mas se sabe que tem algumas pessoas ainda que elas estão um tanto imaturas ainda para o mercado de trabalho, quer sair, quer se divertir, quer balada, quer outras coisas, não tem assim, aquele foco ainda para o trabalho. Muito jovem diz assim, não, se eu sair desse emprego, daqui a pouco eu consigo outro, daqui a pouco eu arrumo outro. E ela falando assim da mudança que ela teve assim de pensamento, dessa responsabilidade de trabalho, e que ela estava ali, estava feliz. Então, para mim, foi um momento extremamente gratificante. E acredito que para você que é do RH, esses momentos que nós temos mesmo, de canalizar para o bem, de poder ensinar as pessoas, de poder mostrar que as pessoas podem ser melhores, né? Que elas podem amadurecer, que elas podem trabalhar de uma forma melhor. Então, assim, essa experiência aí foi uma experiência muito boa, que recomendo para vocês. É possível de ser feito, você consegue ganhar muito tempo com isso, porque é fácil, as pessoas já levaram o currículo ali, só colocar uma data ali desse curso, 2 horas de curso, ensinando lá o que coloca, o que não coloca no currículo, ajuda as pessoas a montar ali naquele momento. Você já tem uma entrevista ali com algumas possibilidades de algumas pessoas, pelo jeito como elas se comunicam, o jeito como elas se colocam ali no curso, a postura delas, e você vai estar contribuindo aí para toda a empregabilidade aí da sua região. Olha que coisa importante, né? Que ação boa que esse supermercado fez e me oportunizou participar desse processo aí, de criar esse processo. Depois implantei também em outras empresas e o sucesso foi grande sempre, em todos os momentos aí. Gente, uma outra questão aí também, que eu indico demais aí é o pulo do gato aí, essa dica aí para você conseguir aí ganhar os 80% de tempo aí. Ficha de solicitação de emprego, tá? O que é ficha de solicitação de emprego? O candidato, ele leva o currículo dele, você tem uma ficha pré-determinada, porque ali o candidato vai ter que colocar qual que é o telefone dele, qual que é o bairro que ele mora, qual que é a escolaridade, qual que é a experiência. Mas eu faço isso daí uma coisa muito simples, assim, não adianta fazer algo muito longo, que pessoas com pouca escolaridade deixem de preencher aquilo, tá? E essa ficha de solicitação todos preenchem e daí fica o currículo e a ficha de solicitação. Nossa, daí economiza um tempo, sabe por quê? Na ficha de solicitação, você vai certinho, onde que está o telefone da pessoa, qual que é a experiência dela, a localização é a mesma. Então você bate o olho ali, você consegue visualizar muito mais rápido. Porque se você está fazendo triagem de currículo de papel, já percebeu que cada candidato faz um modelo diferente. Então tem gente que coloca lá em cima lá o telefone, né, o celular. Tem gente que coloca lá embaixo. Tem gente que coloca lá primeiro um nome lá enorme, o endereço, depois bem pequenininho ali coloca o e-mail, depois fica procurando ali onde que está o telefone para entrar em contato, não acha. Tem candidato que esquece às vezes desse pormenor aí, que para eles, no telefone, né, na hora de fazer ali, na hora de imprimir, esquece. Mas como que você vai entrar em contato se não tiver esse